Bacana, agora 8 horas mais 29 minutos, a gente começa, você continua participando, tá? A gente começa agora a entrevista com Jailson Baraúna, candidato para o triênio 2024 a 2026 na chapa Mais Um Bahia. Ninguém nos vence em vibração e o número dele é 79. E boa noite para você, Baraúna. Já queria fazer a primeira pergunta aqui. A candidatura está posta, candidato negro que sai das arquibancadas, é torcedor de carteirinha do Bahia, membro relevante da imprensa esportiva. E a pergunta é, sua candidatura está legitimada? Pode haver algum impedimento? Boa noite. Boa noite a você, Emílio, a Ulisses, a todos do nosso BN na Bola. Cumprimos tudo que preceitua o regulamento, cumprimos tudo que está dentro das regras e, assim, se acontecer algo, só se for algo do sobrenatural do Almeida, né? Mas a gente fez tudo que deveria ter sido feito da forma que o regulamento pede. Mas parece que muitos ou alguém se incomoda com a vida alheia, né? Mas a gente fez a nossa parte, bem feito, bem elaborado e estamos tranquilos quanto a isso. Ulisses Gama. Baraúna, boa noite, bem-vindo ao BN na Bola. Foi um processo longo aí, eu acompanhei, né? Sempre tive fazendo ligações, né? Acompanhando os candidatos antes de todos registrarem as suas chapas, e eu acompanhei todo o processo para que fosse registrada a sua chapa, né? Junto com o Raimundo Nonato. E eu estava acompanhando o plano de gestão e eu vi que uma das ideias principais da candidatura é reaproximar o clube do torcedor. A gente percebeu que depois da separação, né, Bahia SAF, Bahia Associação, muitos associados não fazem mais parte do sócio da associação. Como atacar isso? Como fazer com que o sócio se reaproxime da associação? Andando perto dele, mostrando o que você é. Porque quando você tem que montar uma história, um personagem, um quadro, é difícil, Emílio e Ulisses. Mas quando você fala daquilo que você já faz no seu dia a dia, você é testemunha que já me viu por diversas vezes largar a tribuna e estar no meio do torcedor. Isso é comum. Eu fazia muito antes de pensar em ser candidato. Então já é um hábito. Então quando você tem o hábito de estar perto do povo, perto do torcedor, perto dos seus, entendê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo e fazer as coisas pensando nele é muito mais fácil. Essa é a ideia. Eu acho que você não precisa andar com segurança na Fonte Nova. Se você é dirigente do Bahia e tem convicção que é do povo, você vai andar tranquilamente entre eles. Você não vai se isolar em qualquer ponto do estádio, você vai estar onde você deveria estar, no meio do povo. Baraúna, por exemplo, a gestão de Guilherme Belitani e Vitor Ferraz tiveram uma boa ideia ao colocar atrativos, né, pro torcedor do Bahia na questão do sócio, como descontos em cerveja, presença nos jogos e tal, sócio, bermuda e camiseta, coisas que acabaram se tornando muito atrativas pro torcedor. A sua candidatura já tem alguma ideia especial, alguma promessa assim para colocar, para atrair esse torcedor a participar da associação? Porque hoje, se eu não me engano, são 9 mil sócios da associação, votantes. Como fazer com que a associação seja forte também nesse sentido? Como fazer um atrativo para esse torcedor? Tem alguma ideia em mente? A ideia é tentar trazer tudo aquilo que já era feito para o sócio do Esporte Clube Bahia, que hoje ficou para o sócio da SAF. Mas tem uma possibilidade, existe ainda por um período contratual, essa extensão para o sócio da associação. Mas fazer disso não uma extensão, algo permanente, e poder ampliar, inclusive, essa rede para que o sócio se sinta atendido, com descontos nos mais diversos segmentos comerciais e estabelecimentos da cidade. Muito bem, nós estamos conversando com Jailson Baraúna, candidato do Esporte Clube Bahia. E Baraúna, como é conhecido assim, todos nós chamamos assim, até porque na intimidade do jornalismo é Baraúna, que todos conhecem, inclusive o torcedor, até o técnico português lembra muito bem, conhecia lá do outro lado do Atlântico, tal de Baraúna. do Atlântico, o tal de Baraúna. Mas eu tô vendo aqui, Baraúna, que você veio com viés social e de inclusão. Como é isso? Bahia vai ser de todo mundo, vai fazer uma parceria nessa rede de negócios. Como? Dá pra você explicar pra gente, pra todos que nos ouvem nesse momento? O grande detalhe, Emílio, é você cuidar das pessoas. O Bahia, hoje, ele é muito mais terceiro setor do que apenas uma entidade esportiva, né? O Bahia, enquanto tinha o futebol como atividade principal, ele era um clube voltado para uma atividade esportiva, mas também com um viés de
atendimento, de ação social, de terceiro setor, por ser uma associação. Só que hoje ele é meritamente uma associação, que não o impede de participar, de ter modalidades esportivas, mas assim, quem faz o clube é a modalidade esportiva ou as pessoas? O clube vive da modalidade esportiva? Sim, mas vive de quem? Do sócio. O sócio dá a vida à associação. E é dele que a gente tem que cuidar primeiro. Se você cuida do sócio, faz com que ele permaneça sócio, mantenha-se atraído a continuar sócio e a atrair outros, você tem um viés de crescimento da associação. E isso é como? Cuidando dele, ouvindo, dando voz, aumentando essa rede de relacionamentos. Porque a gente tá falando de relacionamentos. Eu vou aproveitar, eu vou fazer que nem o Ulisses aqui, eu vou emendar uma outra pergunta, uma segunda. Dentro dessa daí, você falou que o negócio é atrair o sócio. O sócio, todas as vezes que a gente entrevista aqui, o cara fala assim, sócio de time de futebol é o jogo, é o futebol, é a bola rolando. E sócio da associação, que componente ele vai ter para atraí-lo? Atendimento, ouvi-lo, entendê-lo e atraí-lo com aquilo que ele faz. A gente vai ter que fazer uma grande pesquisa mesmo, não é pesquisa fake ou pesquisa direcionada, tem que ser natural. Você tem que estar na arquibancada da Fonte Nova, tem que estar na rua perguntando, você é sócio do Bahia? Sou. Você continua sócio da associação? Não. Por quê? Ah, porque eu acho, e você começa a entender. Ele vai lhe responder. Ele vai dizer por que não é sócio. E os outros vão lhe dizer por quê. O que é que falta pra ele? Por que ele não é mais? Ah, é só porque perdeu a modalidade? Mas ele tem que lembrar que quem dá espaço à SAF estar em uma competição foi a associação. Foi ela que conquistou essa vaga, a história, os títulos, os troféus, o uniforme, o hino, as cores e essa imensa torcida. Só pra você ter noção, há uma distância gigantesca. O Bahia SAF, hoje, que assumiu os sócios, tem 50 mil sócios. A associação, hoje, na última lista, não chega a 6.200. Tá? Aptos. Olha a diferença, de 50 para 6 mil. Quase em torno de 12%. É pouco, Emílio, mas isso é fruto de quê? Da falta de relacionamento da instituição com seu sócio. Baraúna, o torcedor do Bahia conhece muito o Baraúna, que cobre o clube há muitos anos, mas parte da torcida não conhece o Baraúna conselheiro, que vive a política do clube já há alguns anos, participativo, pelo que eu pude apurar, procurar saber de outros conselheiros, pessoa que está sempre presente, discutindo temas relevantes sobre o clube. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho como conselheiro, como foi desde o início e como você está fechando essa era agora como conselheiro e abrindo como candidato a presidente. Desde o início nos propomos ser a voz do torcedor, sempre foi essa a nossa principal característica. Todas as queixas, solicitações e demandas a gente levava via conselho para o clube. Por exemplo, há algum tempo, o clube disponibiliza um tempo maior, antes da SAF, né, falando como clube, um tempo maior para o torcedor aproveitar as fichas que ele tinha direito, com desconto, para utilizar. Você lembra que por vezes teve muitas reclamações que acabava o jogo, os bares fechavam. E ouvindo o torcedor, levamos essa demanda para a direção, que entendendo que era lícita, que era justa, solicitou a Fonte Nova e hoje, se o torcedor tem um tempo maior para trocar as suas fichas pelos produtos as quais ele adquiriu, é uma demanda nossa que levamos para a direção. Questões de segurança, a questão da caravana tricolor que foi sugerida, que quase sai do papel, mas não saiu, que era levar o clube não só daqui para o lado ou para o próximo jogo, mas para todos os lugares. Parte foi feita através das embaixadas, mas a embaixada é uma atuação de fora para dentro. O que a gente propôs com a caravana tricolor foi uma atuação de dentro para fora. Você ir até onde o torcedor tá, independente de ser perto ou distante. E ali você tá ouvindo, entendendo e captando não só novos torcedores, mas ampliando a sua presença nos mais diversos lugares. Sugerimos à Universidade Tricolor, que também foi falado pelo presidente que acatou a ideia de um Repensando Bahia de Feira de Santana, mas só teve um curso. E eu, inclusive, fui um dos que participei desse curso de qualificação, né?
Mas parou por aí. Então, sugestões demos muitas, atuação sempre. Fomos contra a venda do Fazendão, não por ser contra a venda, mas por entender que era um patrimônio que seria estratégico. E hoje, o City entende que o Fazendão é um patrimônio estratégico. Então, convicções como essa. Fizemos fotos à época do abandono do Fazendão, e a justificativa à época é de que o Fazendão gerava um custo de 60 mil. Mas o clube pagava 30 de aluguel de um único campo, enquanto o Fazendão com 60 eram 4. Se você dividir 60 por 4, dá 15 mil. E você pagava 30 em um campo só? Onde é que estava o nexo disso? A coerência disso? Então a gente sempre esteve atento ao que era bom pro Bahia. Independente se a sugestão era do presidente, da diretoria ou de quem quer que fosse. Se a gente entendia que era bom pro Bahia, nós votávamos a favor. Se a gente entendia que não era legal, a gente questionava, debatia e sempre, na maioria das vezes, votava ao contrário. Muito bem, agora são 8 horas mais 40 minutos, estamos conversando com o candidato a presidente do Bahia, Jailson Baraúna, e você continua participando com a gente no 9905-9230, a gente lembrando que daqui a pouquinho no show de brindes tem uma air fryer pra você, tá certo? Então manda sua mensagem que dá tempo. Bom, candidato Baraúna, eu tô vendo aqui que você é a favor de trazer ex-atletas, idosos e carentes que devam ter uma parcela nesse bolo aí do seu trabalho. Mas de que forma você pensa em conseguir essa contrapartida? Porque é um projeto filantrópico, né? E tem que entrar dinheiro também para a associação. Como é que você pensa que vai trazer recursos, dando essa isenção para os idosos, para os ex-atletas? Na verdade, Emílio, são 3 eixos principais do projeto. Primeiro, cuidar do sócio, tê-lo próximo e entender como mantê-lo e ampliar. O segundo é definir uma modalidade esportiva, e eu tenho uma preferência, entenda, viu, torcedor? Preferência pelo basquete, pela monta que traz o basquete. Uma liga organizada, grande, com uma possibilidade gigante de captação de recursos e parceiros comerciais importantes, com uma exposição de mídia gigantesca, só uma aberta, uma TV aberta, 2 fechadas e mais 3 plataformas de streaming, que daria a você praticamente 100% das suas partidas exibidas. Isso atrai novos investidores. O custo hoje para você ter uma equipe de basquete competitiva está na casa dos 3 milhões e meio. O custo para você ter uma equipe que vá brigar por posições para competições internacionais está na casa dos 4 milhões e meio a 5. E o custo hoje para uma equipe brigar por títulos está entre 6 e 7 milhões ano, já incluído aí toda a estrutura da modalidade basquete. Falo do NBB, que é o Novo Basquete Brasil, porque é um parceiro da NBA, é um parceiro do COB, e você tem uma capacidade de transformar isso em uma capilaridade comercial muito maior. E dá ao torcedor também um viés esportivo. O torcedor do Bahia, ele gosta de quê? O nome já diz torcedor. Torcer, de vibrar. E vem aí um projeto da prefeitura, que está ainda em andamento, mas é prometido para daqui a 12 meses. Você tem uma arena para 12 mil. Hoje tem um ginásio de Cajazeiras para 2 mil e fração. Mas você tem uma arena por vir tanto do governo, que está projetado entre 10 e 15, como da prefeitura para 12, 15. Então é com essa possibilidade, já que não é para agora, a entrada no NBB dar-se-ia no ano seguinte. Até porque já temos uma temporada em curso, que é 23, 24, que se encerra em março, abril. A próxima temporada vai começar ainda em outubro. Você teria tempo suficiente de estruturar, organizar, planejar e captar recursos. E classificar. Em cima disso, então, você daria isenção para ex-atletas e idosos. É você buscar nos jogos, estar atendendo essa parcela de pessoas e buscar, através dos conselhos municipais de ação social, Conselho Estadual de Ação Social, poder captar o que for possível para atender esse público que, de sorte, precisa de uma atenção melhor, e é função de quem está no terceiro setor dar essa atenção. Ulisses Gama. Baraúna, eu digo sempre que quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu não falo que ninguém é indiferente, né, a Jailson Baraúna. As pessoas gostam, as pessoas não gostam. E você tem um perfil de quem vai ao combate, de que não baixa a cabeça, sempre vai ao combate. Já tivemos alguns exemplos disso. Mas você agora está numa candidatura à presidência do clube, e uma das funções do presidente novo da associação é criar uma unidade, né, entre os grupos. E a gente sabe que tem muito confronto interno, a campanha tá aí com muitos ataques. Como você pretende criar uma unidade, conversar com outros grupos pro bem da associação? Fazendo o que eu fiz sempre, Ulisses. As pessoas às vezes não gostam, muitos gostam, mas fazendo o que eu fiz sempre.
Emílio já trabalhou comigo em algumas oportunidades e ele tá aí, pode falar à vontade, nunca me pegou em mentira. Não tem. Eu não tenho isso comigo. Se eu te falo é porque você sabe disso. E se eu estiver mentindo, você pode dizer, não, Barão, você tá mentindo. Simples assim. Eu não trabalho com duas conversas. Minha conversa é uma só. E como é que você ganha unidade? Falando a verdade para as pessoas. Mostrando a ela que aquilo é aquilo mesmo. Que não tem nada por debaixo do pano, que não tem subterfúgio, que não tem uma conversa para convencer. O que vai convencer é a verdade. Se você vai gostar de ouvir a verdade, aí é outra história. Não cabe a mim fazer esse julgamento. Mas eu vou falar a verdade. Se eu precisar convencer enganando, não vou convencer. Se eu precisar de unidade fazendo conchavo só pelo conchavo, não vou fazer. Eu vou lhe falar a verdade. A situação do clube é essa, precisamos disso. Vocês entendem isso claramente? Tá aqui os números, tá aqui o planejamento, tá aqui as vias possíveis de fazer. Alguém tem outra via, outra sugestão? E é assim que a gente constrói, com a conversa em cima da verdade. É nesse caminho que você vai ter, caso seja eleito, essa conversa também com o Grupo City, porque os 10% que o Bahia tem hoje como associação são importantes. O presidente vai ter uma cadeira lá no... Tem um assento, né? Tem um assento no Conselho de Administração. Para falar sobre a gestão do futebol do clube. Como você tem observado esse trabalho do Grupo City até o momento e como será essa conversa caso seja eleito? Propositiva, sempre partindo do viés de proposição. Você não é um inimigo da SAF. Você é um sócio. E o sócio fala. Ah, você é minoritário. E daí? Porque você é minoritário, você tem que ser mudo? Cego? Ou surdo? Não. Você tem que propor. Se você entende que aquele caminho a ser percorrido ou que está sendo percorrido não é o melhor caminho, ao invés de criticar, você vai lá e propõe. Acho que seria interessante se pudéssemos caminhar por aqui. E tenta mostrar aquilo ali. Eu acho que o diálogo sempre é o melhor caminho. Ah, mas Baraúna, você é aquele cara que levanta, que põe o dedo na cara e tal. Personalidade é uma coisa. Atuação administrativa é outra. Requer a habilidade de conversar e convencer. Agora, eu vou tentar convencer e também vou ter que ser convencido. Essa é a lei natural das coisas. Pavimento que Belintani e Ferraz deixam para a associação te agrada? Com a sua avaliação? Parcialmente agrada. Parcialmente agrada. Até o closing da SAF agradava, mas ele sabia que ia ter um closing da SAF. E optou, dito por ele, tá gravado lá na reunião da TV Bahia, que ele optou por não fazer nada, por entender que o próximo tinha que fazer. Só que ele perde um ano. Se eu tivesse, o Leonardo, o Emerson, o Verheine, o Marcelo, encontrasse algo planejado, planilhado, pavimentado, é muito mais fácil do que você assumir em dezembro e ter que começar tudo do zero. Porque alguém passou um ano sem fazer nada. Nada, absolutamente nada. E ele falou, nós optamos por isso. Se tá certo ou errado, o tempo vai julgar, mas optamos. Eu acho que é uma opção errada. O que eu sei hoje, como falei aqui, de números do basquete, deveria ser algo que estaria lá no clube. A decisão cabe a quem vai entrar. Mas você deveria saber isso. O clube, enquanto associação, deveria saber isso. Pra natação, pro vôlei, pra modalidade que fosse, Emílio. E não simplesmente você sabe o quê? Nada. Tem nada. Sequer vai na associação. Muito bem, são 8 horas mais 48 minutos. Nós estamos conversando com o candidato à presidência do Tricolor, Jailson Baraúna. E você de casa continua participando aqui, viu? 9905-9230 do Show de Brindes. Já a gente vai liberar para você um air fryer, né? Alô, queridor, com Wi-Fi. Bom, Wi-Fi. Mas, Baraúna, eu tenho acompanhado, claro, todo mundo que está no esporte acompanha tudo. E eu tenho visto que você tem trazido um baile de uma candidatura popular. Eu vi recentemente você falando em Cajazeiras, linha 8 e tal. E tudo isso remete à população mais negra do Brasil, que é Salvador, com mais de 80%. Você seria o primeiro presidente negro do Esporte Clube Bahia. Isso te afeta? Isso te dá uma luz diferente? Por outro lado, tá tendo algum problema, alguma rejeição por ser negro e ser candidato à presidência do Bahia? Não percebi isso, mas percebi que você olha pra mim e você se identifica. Eu sou igual a você. Eu sou um cara que tem de origem um pai motorista, uma mãe dona de casa. E que cheguei onde eu cheguei lutando. Eu não ganhei nada de graça, ninguém me deu nada. Eu conquistei.
são 3 formações de nível superior. Estudando. São 12 anos estudando. São 2 formações de nível técnico. São mais 3 anos estudando. Só para dar um exemplo bem rápido, eu entrei em uma empresa, quando eu fiquei pé da vida com a situação que aconteceu no rádio, eu disse, não vou trabalhar. Vou voltar pro mercado. E aí um amigo ficou com vergonha de me dar um emprego. Rapaz, eu só tenho vaga para serviço geral em indústria. Serviço geral em indústria é o cara que carrega tudo, é o cara que arruma a oficina, é o cara que bota as ferramentas da caixa, é o cara que faz tudo. Serviços gerais. Eu disse, irmão, vou. Sério, rapaz? Mas você tem aqui, tá aqui no seu currículo, curso técnico mecânica. Eu vou. Serviços gerais. Mas isso me dá orgulho, Emílio, porque eu entrei nessa empresa, as pessoas estão aí vivas. Eu entrei nessa empresa auxiliar de serviços gerais. E saí formado em técnico em segurança do trabalho, tendo estagiado na própria empresa. Esse sou eu. O cara que transforma a adversidade em um exemplo de sucesso. Serviços gerais, menor salário, maior trabalho, desvalorizado por muitos, e saí técnico em segurança do trabalho, formado com meu canudo e dando o diálogo diário de segurança dentro dessa mesma empresa. Isso é você saber se adaptar primeiro ao ambiente, adaptar as necessidades e aprender que mesmo na adversidade você pode crescer e ser grande. É isso que eu quero pro Bahia. Na adversidade de hoje de ser um sócio minoritário, na adversidade de estar no marco zero, na adversidade de não ter uma modalidade esportiva para disputar, você aprender com ela, entendê-la e dentro dela você crescer e voltar a estar no lugar que você deve estar, de protagonismo. O Bahia nasceu para ser protagonista, Emílio. Ele não nasceu para ser coadjuvante. E ainda que minoritário de uma SAF, um minoritário protagonista, que vai andar com as próprias pernas e que não vai baixar a sua cabeça porque é apenas um mero gigolô de uma empresa, de uma sociedade anônima do futebol. Não, ele é um sócio que se respeita, que tem vida, que anda e que produz também. Essa é a ideia. Por que Baraúna tem que ser presidente do Bahia? Eu só vou mudar, eu não tenho que ser. Eu gostaria muito de ser, gostaria muito que você que está do outro lado entendesse que eu sou igual a você, que eu vim do mesmo espaço que você. Quando eu falei de linha 8, de Palmiúdo, foi onde eu nasci. Maternidade de Sila Balbino, bairro do Palmiúdo, linha 8, né? Os lugares que eu residi são todos dessa origem, do povo. E aqui eu não tô fazendo nenhum tipo de diferença, de dicotomia, de preto, de branco, de rico, de pobre, nada disso. Mas de pessoas do povo, todos são povo. E a nossa ideia é cuidar de todos, indistintamente. O Bahia é uma associação inclusiva, não de separação, não de discriminação, não de diferenças só ideológicas, que são naturais. Mas todos sempre serão um só, porque sempre juntos seremos mais fortes. Tá aí, Baraúna, inclusive utilizando o nosso slogan, né? Do povo, a rádio do povo. Ô Baraúna, eu queria fazer a última aqui para encerrar, porque você falou de diversidade e você disse que quer implementar isso, diversidade, mas já não existe esse processo de diversidade no Bahia. Aliás, nacionalmente fala muito que o Bahia trabalha com essa linha. No nome, né? Ah, na prática não existe isso? Me diga 2 ações aí. Não sei, você é o candidato. Não, você falou do Bahia, eu tô falando do Bahia. É, do Bahia. Teve algumas ações pontuais e interessantes, mas efetivamente, quantas pessoas foram alcançadas por essas ações? Diretamente. Qual a permanência disso? Qual a abrangência disso? O Bahia tem que fazer isso permanentemente. Mas o Bahia tem um núcleo, não? É, o núcleo de ações afirmativas. Ele precisa ser algo que dê representatividade mesmo. Como é que eu posso falar de pobreza se eu nunca fui lá? Como é que eu posso falar de inclusão se eu não sei qual é a dificuldade do excluído? Para incluí-lo, eu tenho que saber por que ele está excluído. Nunca fui lá. Falar de cá do ar-condicionado é fácil, Emílio. Eu quero saber de lá. O que é que você sabe de lá? O que é que você sabe da dificuldade do pobre para acessar a escola? O que é que você sabe da dificuldade do idoso para acessar a saúde? O que é que você sabe da dificuldade de cada um para acessar todas essas coisas e ferramentas de hoje? No papel, no discurso é lindo, Emílio. Mas na prática, e aí? Como é que você vai falar de discriminação se você nunca foi discriminado? Como é que você vai falar de cor se você nem a tem? É simples, né? No papel é lindo. Eu quero prática. O Bahia precisa ser o clube da prática.
Muito bem, e assim chegamos, né, ao final do programa. Você quer alguma consideração especial aí? O Ulisses Gama. Acho que ele tem um minuto aí, pelo menos, pra deixar um recado final pro torcedor, né? Recado final, primeiro dizer que fortaleço 79, porque a gente fez uma homenagem ao heptacampeonato, que é um campeonato